Olá, graça e paz. Quero chamar sua atenção para mais este assunto que irei abordar hoje. Você creio que será muito interessante. Quero também convidar você a acessar os outros vídeos também, se inscrever no canal, dar o seu like, fazer os seus comentários que eu sempre digo, respeitosos, até porque precisamos e devemos respeitar a opinião e o direito de expressão do outro. Isso é fundamental. Então deixe seu comentário, desde que ele seja respeitoso. Terno e gravata. Alguns gostam, outros não. Uns são a favores, outros não. Uns se sente bem com ele, outros nem tanto. Mas a questão é, o terno e a gravata na igreja. Hoje, algumas igrejas se tornou algo que é obrigatório, o uso do terno e da gravata na igreja. Agora, até onde vai essa questão? Uma pessoa, ela é mais santa, ela é mais santificada ao usar um terno e uma gravata? Ou que peso tem isso? Será que se faz necessário o uso do mesmo para transmitir uma certa autoridade e um certo grau de santidade, ou até mesmo precisa do terno para uma reverência? E é isso que eu quero chamar a sua atenção para nós conversarmos um pouco, esmiuçarmos sobre esse assunto. Na verdade, para isso nós precisamos fazer a seguinte pergunta: como surgiu o terno, o uso desse terno? E aí uma pesquisa bem simples nos leva a um entendimento. O terno surgiu na França no século XVIII. Alguns colocam como o rei Luís XIX, que já usava. Era moda utilizar o paletó, colete, camisa e calça, feito com diferentes tecidos, padrões e cores. O corte era largo e o terno foi pensado como um vestuário de campo informal, conhecido como roupa de descanso. A gente começa a ver como começou, né, o uso desse terno. Como essas roupas também eram utilizadas para andar a cavalo. Os alfaiates faziam uma fenda atrás no paletó. A origem das aberturas encontradas nos ternos atuais. Apenas em 1860, todos os componentes de um terno passaram a ser confeccionados com o mesmo tecido. O povo francês gostou da inovação e a aprimorou. Em vez de usá-la aberta sobre o peito, amarrou em volta do pescoço. E aí a gente já surge também o conceito da gravata. O termo, propriamente dito, de gravata, deriva do francês gravate, que por sua vez é uma corruptela de croates, em referência ao croatas, que primeiros apresentaram a indumentária à sociedade parisiense. Então, esse termo ele surge dessa forma, e aí não precisamos nem ir muito longe, né? Então a gente tem o terno, que é algo de agora, algo recente, né? do século XVIII, então nós não estamos muito longe. Por que eu falo isso com você? Porque se nós irmos nos princípios, nos primórdios da igreja primitiva,
a gente não vai ver ninguém andando de terno e gravata, até porque eles não existiam. Nós não vamos ver nenhum dos apóstolos, nós não vamos ver Jesus, nós não vamos ver nenhum profeta, nenhum sacerdote, sumo sacerdote, utilizando desse conceito paletó, até porque não se existia. E mesmo, quero acreditar que se existisse, seria impossível o seu uso no sol escaldante da Judéia e ali da Pérea, ali seria impossível a utilização. E hoje, infelizmente, na igreja foram colocados, algumas igrejas, esse uso obrigatório do terno. Tem igreja que até na escola bíblica dominical, para você frequentar a escola bíblica dominical, você precisa estar no mínimo com a gravata. No mínimo com a gravata. Outras, coloca-se a obrigatoriedade, não só da gravata, mas também do terno. Isso em uma escola bíblica dominical. Agora, será que se faz necessário esse uso do terno e da gravata em questão de cultos? Será que para mostrarmos ou prestarmos uma reverência a Deus, o uso dessa vestimenta se faz necessário? Será que o uso dessa vestimenta ela nos torna uma pessoa mais santificada? Será que ela tem esse poder? Particularmente, eu digo que já houve, principalmente comigo, a ocasião de chegar na igreja e estar somente de gravata e não poder sequer ministrar na igreja porque eu não estava desprovido de um paletó, ou seja, do terno, né? E não pude assim ministrar. Em outras eu tive que conseguir um terno emprestado para poder ministrar. Alguns concordam, outros não. Mas aqui eu quero lhe dizer que a maior das reverências não está na nossa forma de vestir. É bem verdade que quando nós reverenciamos a Deus, nós vamos nos policiar na nossa vestimenta. Vamos andar, principalmente o cristão não vai andar de qualquer forma, de qualquer maneira. Mas a roupa, ela não pode medir o grau de reverência em que você transmite a Deus. Eu, particularmente, já vi pessoas censurando de um irmão, de um pastor de uma certa igreja que ministrava na igreja dele, e ele estava vestido comum, com uma camisa polo, como essa que eu estou, manga cortada, assim, manga curta, né? E de calça, tênis, e censurando. Nós não vemos na Bíblia nenhuma questão na Bíblia, no conceito de Bíblia, nenhuma questão do uso de aparatos, a não ser as vestimentas sacerdotais, aquelas que eram até usadas para fins de festividades e os sacrifícios, inclusive o dia da expiação. Era uma roupa que era usada e tinha um dia específico para o uso dessa vestimenta. Então, deixa claro que até o vestimento dessa roupa sacerdotal não era contínuo, ou seja, todo dia. Ela tinha uma data, uma ocasião específica para ser usada. Hoje, o que nós vemos é um apego ao terno e à gravata, não que eu seja contra o uso, ou quem quer que seja, né? Mas outorgamos muito ao conceito de santidade, até mesmo de santidade, a quem está de terno e gravata, ou a autoridade a quem está de terno e gravata. E nós não encontramos nenhum parâmetros
Fica até difícil aqui dizer um versículo falando dessa questão, porque esse versículo não existe. Então fica muito difícil dizer, apontar o terno e gravata na Bíblia, uma vez que eles simplesmente não existem e não falam. O uso moderado, ele e existe em qualquer tipo de vestimenta, seja no conceito, no gênero feminino como no masculino. Uma vez que nos portamos na igreja diante do nosso Criador, lógico que as nossas vestes elas devem ser, no mínimo, condicente com aquilo que proferimos, mas dizermos também que o uso de um terno acompanhado de uma gravata, ele precisa, porque ele demonstra qualquer tipo de santidade, de elevação espiritual, não, pecamos aí, erramos aí. Pois na verdade não é assim. E infelizmente tem aqueles que chegam a ser tão radicais a ponto de impedir até mesmo a pessoa a subir, entre aspas, num altar, né? Porque eu tenho um vídeo falando também sobre o altar, sem o uso do terno e sem o uso da gravata. Ou sem o uso do terno, por mais que ele esteja com a gravata, mas sem o terno ele não sobe, e tampouco prega, e também vice-versa. Aí existe um certo exagero, porque a nossa reverência a Deus, ela não se limita ao conceito de roupas, do uso de uma roupa específica para aquela finalidade, para aquele fim. Se fosse assim, nós teríamos que praticamente anular várias passagens da Bíblia, onde pessoas estavam vestidas simples, com roupas simples e conseguiram chamar esta presença de Deus e até mesmo ser atendido, respondido. Agora, como que você vê o uso do terno e gravata como uma obrigatoriedade em algumas igrejas? É bem verdade, cabe a mim aqui ressaltar que é para ser respeitado qualquer segmento de qualquer igreja, uma vez em que a pessoa se torna membro dessa igreja e nessa igreja há um regimento em que fale que você precisa utilizar dessa vestimenta. Logo, se você faz parte desta igreja, cabe seguir esse rito, porque é uma regra, uma norma desta igreja, e se é uma norma e regra, é para ser seguido. O que não podemos falar ou colocar é que isso existe na Bíblia, a outorgação do uso dessa vestimenta, porque aí não existe. Então, o que podemos fazer? Respeitar aquela igreja que usa o terno e a gravata e não abre mão dela nem na escola bíblica dominical, aqueles que não faz o uso nem do terno e nem da gravata, mas o objetivo é se vestir modestamente, moderadamente e agradar a Deus, enfim. O que nós podemos fazer e devemos fazer é respeitar tanto quem usa, quem não usa, aqueles que usa só a gravata, não usa o terno, aquele que usa o terno e a gravata, aquele que não usa nem a gravata nem o terno, porque a finalidade é única, e adorar a Deus, servir a Ele com excelência, prestarmos a Ele o digno louvor, a nossa adoração, e eu acho que isto está muito mais acima e é muito mais importante do que se preocupar com o terno e com a gravata.
Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua chamada, tua casa, teu ministério. Em nome de Jesus. Um abraço. Até o nosso próximo encontro.